Seguinte, é tudo que a gente é, de vez em quando fica registrado e às vezes para sempre. E tá na internet. Hoje a gente vai estrear o quadro Tá na Web. Então é o seguinte, no painel aqui no telão a gente tem os números de 1 a 9. E a nossa produção fez uma pesquisa. Cada número corresponde a uma manchete sobre um de vocês que saiu na internet. E aí vocês vão ter que comentar sobre esse assunto. Preparados? Não. Não. Ah, tá na web, Ninguém gente. tá preparado pra isso. Mas que delícia. Vamos Caiu lá. na web é peixe. Vamos lá. Paulo Ricardo, escolhe um número. 7. 7. Pode virar. Tinha que ser o meu. Antônia Moraes lança novo clipe com cenas de nudez em Goiás. Claro que a manchete é de 2016, então esse clipe já foi lançado. Gerou muita polêmica na época? Gerou bastante polêmica. Esse foi o clipe de Santa Máquina, que foi um single que eu lancei entre Milagros e Luzia 2020. E aí, na verdade, era uma nudez bem poética, assim, bem artística. Sempre, né? As minhas nudezes são bem artísticas e poéticas, e mesmo se não fossem, né? Mas, sim, gerou bastante polêmica. Mas é lindo o clipe. Lindo, lindo. Aí vocês estão lindo. vendo o videoclipe que a Antônia fez. Mas, na verdade, nem parece nada. Essa é a nudez, olha que grave. Já remeteu a Índia. Tá linda, linda, Obrigada. linda, Que maravilhosa. mídia, né? Só que em vez das pessoas focarem na mensagem do clipe, que era incrível, elas focaram na minha nudez, entendeu? Não. Isso daí se chama técnica de capturar a atenção. De marketing. É isso. É só um jeito de fazer. Claro. Como o nosso jeito de fazer aqui essas perguntas pra vocês. Antônia, você agora escolhe um número. Eu vou no número 9. 9. Olha, gente, só dá eu. Tá acho que eu sou uma bombando. fênix. Você falou isso agora, né? Essa sobre sou a eu mesmo, Luzia, né? Acho mas que eu sou uma fênix. por quê? Você é muito jovem pra já ter terminado alguma coisa e começado outra, ou não? Não. Ah, adoro! Não, 28 anos, o que você terminou e como é que você ressurgiu? De onde? Então, eu tenho uma certa dispersão, assim. A minha carreira foi uma carreira bem dispersa, né? Acho que eu tenho um Marte em Gêmeos, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu comecei coisas e aí eu comecei fazendo novela, aí dei um tempo, aí fui fazer música, aí dei um tempo, aí fui fazer cinema, aí dei um tempo, aí voltei a fazer música, aí dei um tempo, aí voltei. Então, foi uma carreira dispersa, entendeu? Então, eu tive que renascer muitas vezes. Sabe? E não só na minha Mas na minha profissão. renascer ou é recomeçar? Porque uma coisa Renascer. são movimentos, são ciclos. A outra coisa é você chegar a virar cinzas e surgir do nada. Mas eu gosto desse movimento de renascer. Aham. Eu me identifico com ele. Eu acho que eu me sinto renascendo toda Você é vez. inquieta? Eu sou o quê? Inquieta? Muito, muito inquieta. E eu me sinto renascendo toda vez. Eu acho que o recomeço é um renascimento. A Antônia é uma mulher que hoje, né? É uma mulher que tem completa consciência daquilo que quer. Então, por isso que ela para, porque é inquieta, porque é uma pessoa que provoca, ela quer as coisas. Então, se isso aqui tá mais ou menos, ela fala, deu pra mim. E vai à luta, eu acho lindo Não, isso. total. Mas é por isso que eu tô sempre renascendo. Porque eu sou uma pessoa completamente inquieta. Fênix Antônia escolheu o número isso aí. 9, é a hora do Eri. Vai lá, Escolheu o Tchê. número? Arrasa. Eu vou ficar com o número... Meu lateral. Vamos lá de lateral, vamos de... 6. Adorei essa trilha. O viu, primeiro gente? número par escolhido. Foi uma honra ter sido processado pelo Maluf, disse Paulo Ricardo. Escuta. Por que você foi processado pelo Maluf? Bom, em 2002, nós fizemos um especial com a MTV e dentro da letra de Alvorada Voraz, onde eu originalmente citava o caso Morel, Coroa Brastel, o escândalo das joias do Abiakel, eu não citava o Abiakel, mas citava o escândalo das joias. Muitos anos depois, eu falei, bom, vou dar um update aqui nessas... Eu vou atualizar os nesse trecho. escândalos. É muito escândalo, Pasta né? Rosa tá muito Rapaz, distante, né? deu Coroa muito Brastel, escândalo. tá Deu muito ruim, grande. Muito... Não, então, eu fiz uma pequena colagem, isso são 2 frases. Eu coloquei Maluf, Lalau, Barbalho, Sarney, e quem paga o jornal é a propaganda. Nesse país é o dinheiro que manda. Nada demais. Mas eu não agreguei nenhum adjetivo a nenhum deles.
Eu só citei o nome Só botou deles. junto Maluf, Maluf, Lalau, Barbalho, Jader Sarney. Barbalho, É, José besteira. Sarney. Besteira. E nenhum dos três se incomodou, mas o Maluf entrou com uma ação de danos morais, pedindo 10 mil reais na época, 18 anos atrás. E eu achei Ele ganhou ou não? Não. Perdeu. Quando você discorda ou incomoda um político que tem esse peso do Maluf, sem nenhum tipo de julgamento, a história dele fala, né, por si, é uma espécie de uma honra no sentido É bem rock and roll. rock and roll da palavra. Mas ter ganho também foi muito bom. Escolhe um número agora, Paulo. Número 1. Opa! Número 1, rufem os tambores. Eric Johnson se reinventa como narrador de videocassetadas do Instagram. Bom, você é muito bom narrando e imitando. O pra quê? Mas por que você decidiu, da onde que surgiu a ideia de narrar as videocassetadas, especificamente esses momentos? Então, pra quê? Eu tava jogando futebol lá na praia e tinha uma galera falando muito pertinho da quadra. Eles estavam falando demais e tava acabando com a nossa concentração no jogo. E aí, quando acabou o jogo aqui, eu perguntei, o que vocês estão falando? Acho, não, o cara que morreu. Eu falei, mas quem foi que morreu? O cara lá, o alpinista, ele morreu batendo o próprio recorde. Aí eu falei, ele morreu batendo o próprio recorde? Pra quê? Ele foi bater o recorde, que já era dele. Aí, a partir dali, todas as jogadas que arriscavam fazer e não dava certo, aí todo mundo falava, pra quê? Isso é muito Aí fui pra bom. casa e comecei, mas eu quero agradecer o Chico, ele fez uma crítica muito bacana a respeito do pra quê. Pra quê? Pra quê? E o pra quê pegou sem querer. Ah, não, vamos Sem ver pensar. um vídeo. Tem pra quê? Joga um dos vídeos das narrações do Vou Eric tomar Johnson. banho, mas antes eu preciso falar com você que vai pegar a estrada. Tem que interpretar bem o Waze, tá? Nem sempre que falar siga em frente é pra seguir em frente. Nem sempre que falar pra seguir em frente é pra seguir em frente. Passa por lá. Na rotatória, siga em frente. Foi em frente, é? Pra quê? Muito bom. À toa, né? Eu acho que a internet, definitivamente entrou, mas invadiu, né? Hoje é muito difícil você... Isso aqui que está acontecendo é raríssimo, né? É. Porque é raríssimo, não existe mais essa possibilidade. É pra quem tá em casa à noite, assiste E televisão. mesmo assim deve ter gente em casa agora assistindo a gente. Pela Deixa- internet. E com o celular pode é aqui, também. ó. Com o celular que a gente para de falar, porque agora tem um truque na televisão, a gente tem que fazer isso. Quando a gente for falar alguma coisa, que aí obriga a pessoa a fazer assim, o que tá acontecendo? É porque parou, né? É, porque o parou. timing. É, porque fica aqui, ó, o tempo todo aqui no celular e olhando pra televisão, celular e olhando. É muito louco isso, né? Muito louco. Antônia, vou deixar você escolher então o próximo número. A trilha é muito bom. E aí a gente começa a falar, eles colocam uma trilha super levinha, simples pra amenizar. 4. Número 4. De quem é a manchete? No número 4, investir em royalties de músicas de Paulo Ricardo, ex-RPM, pode render quase 13% ao ano ou ao mês? Qualquer um dos dois já interessa. Não, é o ano. Opa, já tá bom, é melhor que a poupança. Foi uma ideia que surgiu nesse período, onde basicamente a gente já vinha tendo dificuldades com o digital, com a pirataria. E aí, quando você se vê num momento em que Veja os shows estão só. suspensos, Veja como muda as voltas, claro. né? Pirataria, nas ondas do rádio. que era uma coisa romântica, né, na época. É. O disco pirata era um disco gravado por um fã e ele fez uma tiragem limitada e era uma coisa romântica como a pirataria é, né? Mas infelizmente tudo que pode ser digitalizado pode ser copiado e aí o mundo tomou esse rumo e foi difícil para a música. Ainda é, mesmo com streaming, com toda a facilidade e a democratização, né, de você ter tudo, todo o catálogo, música clássica, tudo que você gosta, independente do disco estar em catálogo ou não, que a gente brincava assim na música, não, fulano morreu, não, saiu de catálogo, né? Nossa. Então, hoje você tem qualquer coisa ali, mas ainda paira um mistério muito grande sobre
a forma de remuneração do Depois de streaming, você, né? outros artistas fizeram também? Aqui ainda não. Ah, Aqui ainda ok, não. pioneiro. Foi agora, isso foi semana passada. Você escolhe o número. 2. 2. Que é o nome de uma música que tá no IPO. Número 2. Eric Johnson sobre a morte do Flávio Miliaccio. Eu te entendo, amigo, mas não consigo concordar. O Flávio Miliaccio foi encontrado morto no mês de maio desse ano. O Flávio foi uma das pessoas mais generosas que eu tive a felicidade de trabalhar. O Flávio, além de ser foi um tremendo de um ator. Tio Maneco, né? Fez parte da nossa infância. É, total. Um dos primeiros filmes com animação, né? A gente ficava maluco. E o Flávio, pra mim, vai ficar sempre registrado como um cara que queria servir. Ele era muito generoso e ele, na verdade, ele falava sobre isso, sobre a humanidade. Ele falava sobre a covardia, sobre o desinteresse que o ser humano tinha e tem pelo outro, pelo próximo. Penso eu, passou pela cabeça dele. Agora eu tenho 80 anos, estou trancado em casa, não posso sair, eu sou do grupo de risco, eu acho que eu vou embora daqui. Aí, penso eu, aí eu escrevi para ele falando que eu entendo, mas eu não concordo. Eu não concordei com ele, mas respeito e entendo. Antônia, vou deixar você escolher outro. Eu gosto do estilo da Antônia, ela parece uma Diane Keaton. A Antônia é né? linda. Diane Keaton, E ela tem usando um tempo, as pernas. né? Não, e a Antônia tem um tempo dela, né? Ela faz chuval. 8. 8 para Antônia. Antônia Moraes promove bazar digital. Adoro o conceito de brechó. É isso aí. E é um brechó beneficente, né? É, isso aí. É recente isso. Eu fiz uma parceria com o Desapegue. E aí eu separei umas peças que eu não estava mais usando. E aí a gente fez essa lojinha online no site do Desapegue, que está rolando ainda. E toda a renda vai ser revertida para a Santa Casa de São Paulo, que eles estão na linha de frente, né, nesse combate contra o coronavírus. E estão precisando de algumas coisas, tipo medicamentos, equipamentos médicos hospitalares. Na verdade, estou precisando de tudo, né? De tudo, De tudo. Estão precisando de bastante coisas. E aí essa renda vai ser revertida especificamente para isso. E aí, eu tô muito feliz em estar contribuindo para essa causa. Eu gosto muito dessa energia, sabe, de reciclar o meu guarda-roupa, assim. Tudo a ver com o conceito do brechó, né? Tudo a Claro. ver, tudo a ver. E eu gosto muito de comprar em brechó também. Nesse brechó também, a gente está fazendo agora uma causa, estão fazendo um leilão que eu coloquei a minha primeira Dr. Martens nesse leilão, que vai ser revertido também para Santa Casa para ajudar no câncer de mama. Explica o que é a bota. Essa bota aqui, ó. Tá, a primeira. Essa é a que ela tá usando. Essa já é a minha, sei lá, minha quinta. Mas, assim, a minha primeira, eu fui pra vários shows com ela. É uma bota bem clássica, de quem gosta de Tá surrada? rock. Ela tá surrada? Ela não tá tão surrada, porque eu cuidei bastante dela. A minha primeira, né, que tá no leilão. E aí, a bota tá lá, em leilão, pra ajudar essa causa. Eu acho que você devia arrematar a sua própria bota, porque você gosta muito dela. Essa bota tá boa, hein? Eri, escolhe aí, 3 Não, ou 5? eu tô pronta pra me desfazer dela. Então vamos de 5. 5. Atenção, manchete número 5. Paulo Ricardo retoma na justiça o direito de relançar clássicos do RPM. Por que brigaram? Tipo, bandas acabam, né? Sim. O normal é acabar. Tem os Rolling Stones, tem o U2 e todas as outras milhares de bandas da história do rock and roll acabaram. Eu acho que a banda está muito ligada a um período da tua vida. Eu acho que o normal, assim, o clássico, são os Beatles. Você tem 16 anos, conhece um cara, vocês começam a trabalhar, esses 18, 19, ralando, 20, 21, uau, a banda é tua vida, todo mundo numa van, dormindo, dividindo quarto de hotel, babá, compondo loucamente, show todos os dias,
dorme, acorda a banda, aí vai chegando os 28, 30 anos, conhece uma Yoko Ono, conhece uma Linda McCartney, e se separam e viveram Tinha felizes. que botar a culpa na mulher, né? Normal. Eu acho que isso é o normal, assim. Não, peraí, se o Paul McCartney quiser gravar Hey Jude, todo mundo deixa. Não, mas assim, você tem problemas. O próprio Paul McCartney, há alguns anos atrás, agora ele já desistiu dessa maluquice. Ele chegou a pedir para que algumas canções passassem a ser acreditadas como McCartney e Lennon. Tudo bem, a gente que ama os Beatles sabe que chegou uma hora que eles compunham separadamente, um dava um pitaco e eles mantinham a assinatura clássica de Lennon e McCartney. Mas Yesterday é claramente uma música do Paul McCartney. Ele cantou e tocou e tem as cordas, não tem nem os Beatles na gravação original de Yesterday. Então, ele queria, em Yesterday, particularmente, que fosse ali McCartney e Lennon. A Yoko falou, não, só por um motivo, depende do John e ele não está aqui para dar a opinião dele. Eu não vou mexer no time que está ganhando. O desencontro é uma coisa natural. É. Esse tesão que pouquíssimas bandas mantêm, também são, todo mundo sabe, são muito por força do business, que é muito bem sucedido. E o cara, mesmo odiando o outro, ele fala, bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho meu camarim, você tem o seu, beleza, contou 4, faz a música e vamos embora. Bora, vamos pra manchete número 3, a última que sobrou, e é do Harry Johnson. Diz que suas roupas refletem como se sente. Levanta, Então, hoje levanta. Hoje você tá um pouco rasgado e brilhante. Eu sou um cara que eu brilho, né? É. Quando E eu tô você com é um essa cara um pouco camisa. rasgado Faz também? uma desfiladinha aí. Dá uma por favor. voltinha, Uma voltinha, uma Harry voltinha. Johnson aqui no Tem cenário música do pra Melhor desfile, Agora. alguma Música coisa? de desfile para Harry Johnson. É um showman, né? Vou fazer uma coisa meio Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, quando entrava no palco, meu compadre, e entra. A mulherada. Não, é o primeiro crush de toda uma geração. Aê! Pequena. Eu gosto de roupa, eu gosto de roupas claras, mas também das escuras eu sou apaixonado. E aí, olha, manchetes tranquilinhas pra vocês três, tá vendo? Achei gostoso, tranquilo. também, né? Nada grave. Traz o assunto à tona. Fiquei com sem- medo à toa. Né? Passei mal Tem mais à toa. uma manchete aqui. Harry Johnson. Eu não tenho o menor problema, não escondo nada.